A Web Rádio Fraternidade apresenta José Carlos de Luca, no 2º Congresso Espírita Virtual, evento online com a apresentação do tema Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Muito bem, De Luca, fique à vontade, você está em casa, 50 minutos mais ou menos de disposição, e aí a gente guardou 20 minutinhos para a gente responder os nossos internautas. A palavra é sua, viu, meu amigo? Sinta-se em casa. Meus queridos amigos do Congresso Espírita de Uberlândia, o nosso querido céu, é uma alegria imensa poder retornar a esta casa, a esse espaço que a Web Rádio Fraternidade nos proporciona de encontro, de conversa, de esclarecimento, de reflexão, sobretudo, com temas sempre ligados ao Evangelho, ao nosso Cristo Consolador, ao nosso Cristo Redentor. Então, é um prazer estar aqui. Quero mais uma vez parabenizar a nossa Web Rádio Fraternidade, na pessoa do Rubens e da Divina e de toda a equipe que não apenas nesse congresso está conosco, mas também que durante o ano todo, mantendo uma programação de alto nível. Eu sou não apenas um simples comunicador da rádio, mas também sou um ouvinte, né? E me alimento muito de todo o conteúdo que a Web Rádio tem disponibilizado para nós. Então, queremos que a rádio prossiga, avance e leve cada vez mais alto essa mensagem consoladora que o cristianismo redivivo através do Espiritismo tem a dizer a todos nós. Então, meus amigos, saudando também todos aqueles que nos acompanham por diversos canais de transmissão, hoje falando sobre uma passagem de Jesus que está lá no Evangelho de João, no capítulo 8º, no verso 32, uma frase, de certa forma, conhecida, talvez não tanto compreendida, mas bastante conhecida. Conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui duas questões são postas para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, né, de que verdade Jesus estava falando, né? De que espécie de conhecimento, né? Era um conhecimento meramente intelectual? Ter notícia da verdade bastaria? Seria suficiente para esse conhecimento capaz de nos levar àquilo que Jesus fala, que será a nossa libertação? E que espécie também de libertação Jesus está falando? Então, vamos tentar, modestamente, nos debruçar sobre essas questões para que possamos tentar captar a essência desse ensinamento do Cristo. Nós poderíamos dizer que esta verdade que Jesus está falando não seriam verdades exteriores. Jesus tem como meta suprema da sua missão o anúncio e o convite para que todos nós entrássemos no reino de Deus. O reino de Deus, o reino do céu, é o tema central da pregação da missão de Jesus. E ele mesmo disse que esse reino de Deus
não estava fora do ser humano. Não era uma realidade exterior. Não era um local. Não era um templo. Não era uma religião. Não era aqui ou acolá. O reino de Deus estava dentro da criatura humana. Toda a prática do Cristo no anúncio da sua mensagem, ela se volta para a interioridade do ser humano. E aqui é um traço muito forte, muito característico da mensagem do Cristo, se apartando, de certa forma, ou pelo menos mostrando uma angulação diferente daquilo que tínhamos até o Antigo Testamento, que era uma religião de práticas exteriores. Tanto é que, no Antigo Testamento, e os judeus que conviviam com o Cristo naquela época, os fariseus, os saduceus, eles tinham uma atenção muito forte a um conjunto de práticas exteriores que, uma vez observadas, conduziriam o homem, né, à sua elevação espiritual. E Jesus vem trazer questionamentos de que essas práticas, quando elas não estão conectadas com o nosso mundo interior, elas não têm sentido. E que o homem deveria se voltar para encontrar esse reino dentro de si, vasculhando seu mundo íntimo, internalizando as propostas que Jesus deixa no Sermão da Montanha, da humildade, da simplicidade, da mansuetude, da justiça, como posturas internas, estas sim, nos levando a atitudes práticas coerentes com aquilo que se passa dentro do nosso coração. Tanto é assim que nós temos, naquela passagem do Evangelho, que está em Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5, em que Jesus faz uma admoestação, naquela passagem em que ele diz para que a gente, ao invés de ficar reparando o cisco que está no olho do nosso irmão, julgando, condenando, que nós primeiro verificássemos a trave que está em nosso olho. Então vejamos que Jesus aí, então, mais uma vez, reforça o olhar interno. O autoexame, a autoconsciência, a descoberta da verdade sobre nós mesmos. Nessa passagem é como se Jesus estivesse nos perguntando: você que está olhando o erro e o defeito do seu irmão, qual é a verdade sua a respeito das suas condutas? Como você tem agido no campo em que você está criticando o seu irmão?
Em outra passagem, só para que a gente possa entender bem isto, né, como é que Jesus ele procura direcionar na sua mensagem para o coração do homem, não apenas ao seu intelecto. Quando ele diz a questão da alimentação, que não era o que entrava pela boca que contaminava o homem, mas aquilo que saía dentro dele. Aquilo que vinha do seu coração. Que era isso que de fato contaminava o homem. Então, novamente, né, Jesus ele está falando, olha, vocês aí estão preocupados com questões exteriores que não representam muitas vezes, e na maioria das vezes não representam a verdade do coração de cada um. Vocês podem estar comendo de mãos limpas, vocês podem ter jejuado, vocês podem ter respeitado o sábado, vocês podem ter feito uma série de práticas religiosas, mas se esta pureza não for interna, de nada vale a pureza externa. De outra feita, quando no templo Jesus vê um homem ali fazendo uma oferenda, ele diz a este homem, olha, deixa aí tua oferenda, vai primeiro se reconciliar com teu irmão, porque isto é mais agradável a Deus. Então, a mensagem do Cristo é uma mensagem para dentro de nós. O que me leva, então, a entender e a interpretar e a sentir que nesse postulado do conhecereis a verdade e essa verdade vai te libertar, Jesus estava querendo dizer, talvez dentro de outras verdades, mas a mim me parece mais gritante que ele estava falando da verdade que está em nosso coração. A verdade, a nossa verdade interior que nós precisamos conhecer. Nós nos preocupamos muito com o exterior. Veja como essa mensagem é tão atual. Nós estamos vivendo muito, né, para o exterior, mas temos pouco convívio, análise, contato, intimidade conosco mesmo. E é o que está dentro de nós que condiciona as nossas atitudes interiores. É o nosso universo íntimo que acaba formatando, impondo que nós tenhamos essa ou aquela postura. E às vezes a gente está querendo mudar sempre o mundo de fora. Para quem sabe que a gente se sinta bem. Quando, na verdade, a proposta do Cristo é busque primeiro o reino de Deus, que está dentro de nós. E tudo mais nos será acrescentado. Busque primeiro esse reino de Deus na interioridade do ser humano. E tudo mais seguirá de acordo com as nossas escolhas interiores. Então, a questão da felicidade, ela passa necessariamente por esse raciocínio, por essa percepção da paz íntima, do bem-estar interior, da pacificação interna, do amor a si mesmo e do amor ao próximo, quer dizer, condições internas que vão espelhar na vida externa, como consequência. E não o contrário.
quando a gente busca o sucesso lá fora, a fama lá fora, né, o apoio lá fora, a escola no mundo exterior, para que, quem sabe, nisso a gente se sinta bem por dentro. E aí a gente dificilmente vai encontrar tudo isso, porque tudo lá fora é passageiro, tudo lá fora é efêmero, tudo lá fora está mudando minuto a minuto. Daí porque, então, essa proposta do Cristo, de que a gente deva conhecer a verdade, ela é profundamente libertadora. Ela é revolucionária. Porque, ao nos depararmos com a nossa situação interior, com o nosso mundo íntimo, nós vamos encontrar basicamente duas realidades, que Leon Denis, na sua obra O Problema do Ser, do Destino da Dor, bem pontuou, desenhou assim, como se a nossa estrutura interna, psíquica, ela fosse formada por duas circunferências concêntricas. Uma circunferência menor, que é o nosso eu superior, que é a nossa essência divina, que é aquela figura criada à imagem e semelhança de Deus. Nosso eu maior. Segundo a psicologia analítica, o self, o eu superior, a essência divina, a centelha divina, aquela que foi criada por Deus amorosamente, à sua imagem e semelhança, conforme o conceito bíblico do livro da Gênesis. Aí está o nosso centro divino. Onde estão os nossos talentos, os nossos potenciais, as nossas capacidades, as nossas virtudes, embora tudo colocado em forma de semente, potencialidades latentes, que estão ali à espera de serem trabalhadas, desenvolvidas. E nós ignoramos isto. Mas ao lado dessa, ou em volta dessa circunferência, né, central do eu superior, nós temos uma circunferência maior que envolve aquela menor do eu superior, que é a circunferência do nosso chamado eu inferior, que é aquela camada grosseira, que é uma camada de ignorância. Não é de maldade, mas é de ignorância. Onde estão aí as nossas imperfeições? Onde estão o traço da nossa impotência, da nossa vulnerabilidade, das nossas fraquezas? Onde estão os nossos traços egóicos? Do egoísmo, do orgulho, que, segundo a codificação espírita, são os traços que marcam, são as matrizes do sofrimento humano. E é uma grossa camada que envolve o eu superior. E é uma camada que nós poderíamos dizer que é uma camada que não asfixia por completo na nossa atual condição humana, mas que ela ainda predomina. Por isso que nós somos esses seres tão complexos. Nós temos momentos em que o eu superior, ele flui
e nós somos generosos, nós somos bondosos, temos momentos de caridade, temos momentos de afeto, temos momentos de respeito, de generosidade, de doçura, de piedade, de misericórdia, de compaixão. Todos nós, de alguma forma, temos isso. Mas ainda, quer me parecer, e falo isso analisando por mim, quem sabe eu seja um exemplo do que possa parecer a maioria de nós, representar a espécie que está encarnada aqui na Terra, né? Predominantemente, nós ainda estamos mais asfixiados, mais acorrentados, mais atados, mais presos às manifestações de um ego adoecido, hipertrofiado, que é o orgulho e o egoísmo. Então, quem desconhece a si mesmo, quem não conhece a verdade sobre si mesmo, ignora esses dois pontos fundamentais que nos levariam, após conhecê-los, após experienciá-los, após lidarmos com eles, há um processo de libertação gradativa do nosso sofrimento. Quer, num primeiro momento, porque vamos identificar a nossa essência divina, o nosso potencial de luz, um potencial que Jesus Cristo já falou, vós sois luzes. E nós temos uma dificuldade de nos enxergarmos dessa forma. Quantas vezes nós descremos de nós mesmos, não confiamos em nós mesmos, invalidamos a nós mesmos, sabotamos a nós mesmos, minamos a nós mesmos as chances, as possibilidades de êxito, de vitória, porque não cremos em nós. Não reconhecemos Deus em nós. Veja que o quanto que isto nos impotencializa perante os desafios da vida. Como nós andamos pela vida, nos sentindo seres com capacidades menores do que aquelas que Deus colocou em cada um de nós. Não acreditamos em nós, não temos fé em si mesmo, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? A criatura que não tem fé em si mesma, ela está fadada a não desenvolver todo o seu potencial. Ela agirá com menos possibilidades de êxito do que aquela que confia em si. E confia em Deus porque entende que Deus e sente que Deus está dentro de si. E quem não vai para dentro de si mesmo através do autoconhecimento, que me leva a um autoencontro com o meu Deus interior, com o Cristo interno, com o Buda interno, com a luz divina, é uma criatura pela metade. Então, ignorando, não entrando nesse processo do autoconhecimento, que é a busca do conhecimento sobre a minha verdade,
a verdade de quem me criou, e do que ele fez e de quem eu sou, está ignorando um manancial de forças e potencialidades enormes. E por outro lado, quem também não se conhece não vai identificar aquela outra circunferência maior que envolve o nosso eu divino, que é o eu inferior, o egóico, o ego avantajado, que sufoca a atuação da minha amorosidade, da minha luz, me deixando na sombra. E nós humanos, hoje, na nossa condição, nós somos esse misto de sombra e de luz. Muito embora me pareça que mais sombra do que luz. Exatamente por falta do autoconhecimento. O autoconhecimento é um farol que eu ponho para identificar o que tem dentro de mim, apontando o meu eu divino, o Deus que mora em mim, o Deus aconchegado no meu coração. Mas, ao mesmo tempo, o autoconhecimento projeta uma luz sobre o meu universo sombrio. Aquela parte minha indesejada, aquela parte minha que não é tão bonita quanto que a gente gostaria ou imaginaria que fosse. Vai mostrar o quanto que nós, muitas vezes, somos mesquinhos, somos arrogantes, prepotentes, somos orgulhosos, vaidosos, bélicos, ciumentos, raivosos, vingativos. Ora, se eu não conheço isso que eu tenho, se eu não conheço essa sombra densa que faz com que eu tenha essas atitudes que são contrárias à lei do amor, eu vou andar na contramão das leis divinas, criando sofrimento para mim. Por isso que Jesus disse: conhece a verdade, essa verdade é capaz de te libertar. Porque a gente vai poder o quê? Olhar para nós e dizer: puxa vida, olha aqui o que tem dentro de mim. Olha o quanto que eu estou me complicando. Olha o quanto que eu estou criando zonas de atrito para mim. Quantos conflitos, quantas brigas, quantos choques, quantos problemas de relacionamento, quanta confusão, quanta doença. Porque se prepondera em nós aquela sombra densa do egoísmo e do orgulho, vejamos quantos problemas nós vamos ter. Porque se essa sombra está se manifestando em nós, nós vamos exigir que todo mundo nos atenda, que todo mundo nos compreenda, que todo mundo nos obedeça, que todo mundo siga a nossa cartilha, que todo mundo faça o que a gente quer, que todo mundo pense como a gente, que ninguém diga não para nós, que ninguém nos contrarie. Que cada vez que isso acontece, quando alguém contesta o nosso ego, o nosso orgulho, nós sofremos.
Sofremos com esse perfeccionismo que exigimos dos outros e de nós mesmos. Sofremos quando somos contrariados, quando alguém diz não, quando a vida diz não. Entramos num processo de revolta, de insubordinação. Não aceitamos a vida. Entramos em choques constantes. Entramos em atrito com as pessoas, quando elas não são perfeitas como a gente deseja que elas são. Sofremos conosco também quando nós não conseguimos ser tão perfeitos quanto nós exigimos de nós e quanto nós imaginamos que somos. Nunca encontramos satisfação, porque nunca, nada vai ser no nível ideal de perfeição que nós pretendemos. Não colhemos satisfação da vida, não temos gozo, não temos o mínimo de prazer e felicidade, porque tudo está sempre incompleto, sempre falta alguma coisa. Por isso que André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, disse assim, uma frase que eu considero lapidar, que está no livro Sinal Verde. Ele diz assim, estude a si mesmo. Quer dizer, conheça a tua verdade. Observando que o autoconhecimento traz humildade. Qual é a finalidade do autoconhecimento? Trazer humildade, trazer modéstia. Ai, como é bom ser modesto. O nosso ego fica nervoso, mas a alma sente alívio, porque ela é verdadeira. Ela é verdadeira. É o que eu sou nesse exato momento, é o que eu posso ser nesse exato momento. Isso me traz paz por ser aquilo que sou e por não querer ser aquilo que eu não sou. A humildade tem essa característica, né? De a gente não querer ser aquilo que não é. O orgulhoso, ele quer ser aquilo que ele não é. E sofre muito por isso e faz os outros sofrerem. Porque orgulhoso, pelo excesso de importância que ele se dá, conforme está em O Livro dos Espíritos, ele se põe num patamar elevadíssimo. Então, ele exige, né, um tratamento da vida, um tratamento dos outros e de si mesmo. Um tratamento super, mega, hiper especial. Só que aqui na Terra está todo mundo no mesmo barco, de espíritos ainda imperfeitos, em estágio inicial, né, de caminhada para a conquista de virtudes. Nós não estamos numa fase de virtudes já consolidadas, não. Nós estamos dando os primeiros passos, nós estamos no jardim da infância. Numa alegoria que o Espírito Emmanuel trouxe a Chico Xavier, dizendo assim, sabe, Chico, os espíritos de luz das altas esferas, vejamos Emmanuel, né? Quer dizer, ele está falando de espíritos ainda superior a ele. Sabe o que eles dizem quando vêm à Terra? Eles dizem que a Terra
ainda se assemelha a um berçário com crianças dormindo. Nós somos crianças espirituais do ponto de vista da aquisição de virtudes. Então, nós estamos muito longe da perfeição, e é natural que assim seja. Ela é um processo que se conquista ao longo de muitas etapas, e nós estamos nas etapas primeiras. O autoconhecimento, quando eu olho para aquela grossa camada e encaro ela e reconheço que ainda o mal habita em mim, que a par de virtudes e potenciais que eu tenho, eu também ainda idealizo muito a mim, idealizo a vida tem que ser perfeita, as pessoas têm que ser perfeitas. E quando a vida não é perfeita, quando as pessoas não são perfeitas comigo, eu surto. Eu brigo. Eu me distancio. Eu não suporto. Eu não aguento. Eu me revolto. Eu arrumo conflitos. E isso também se dá comigo mesmo. Entra um processo de culpa. Por isso que André Luiz fala, olha, o autoconhecimento vai te trazer humildade. O ego, como eu disse, ele vai ficar um tanto, muito aborrecido quando a gente perceber que a gente não é tão perfeito quanto imagina. Sobretudo nós, religiosos, que muitas vezes, por acharmos que fizemos um curso de doutrina, estamos dando passe, estamos fazendo uma palestra, escrevemos um livro, ou somos dirigentes de uma casa espírita, já estamos ali com o passe comprado para o mundo espiritual superior, que já somos espíritos evoluídos. Esse conhecer a verdade não é intelectual, é conhecer, é experienciar essa verdade. E o autoconhecimento me leva, então, a entrar num processo de percepção de que eu sou menor daquilo que eu suponho ser. E o Livro dos Espíritos, né, nos convida a esse processo de olhar que dentro, né, do universo, o que é que eu sou? Do que é que tanto eu me orgulho? Do que é que tanto eu me acho superior a todos? Olha para o universo, olha para o céu, olha para as estrelas, olhe para os universos paralelos, olhe para o tamanho do Sol. Nós somos uma parte muito pequena de um grão de areia. Mas ficamos felizes por sermos a milésima parte menor de um grão de areia. Porque é a parte que me cabe. É o que eu sou. E aí, então, André Luiz fala que o autoconhecimento me leva, então, a essa humildade. Não humilhação. Eu sou uma porcaria, não. Porque aí eu estou negando aquele lado, né, da minha essência divina. Eu não sou porcaria. Deus não faz porcarias. Eu estou sendo cruel comigo. Desumano. O autoconhecimento me leva exatamente à minha condição humana. Incompleta, inacabada, dependente, frágil, impotente.
O ser humano é isto. E quando, então, eu constato isso com uma dor danada para o ego, porque o ego está lá no pedestal, ele está no trono, ele diminui, ele desincha, e entra num processo, né, de humildade. E André Luiz complementa: autoconhecimento, o estudo de si mesmo, o autoconhecimento, vai nos levar ao quê? A compreensão de nós mesmos, né? Ele vai trazer humildade. Eu vou ter uma noção exata do que eu sou e daquilo que eu não sou e pensava que era. E por pensar que era mais do que era, eu tinha comportamentos autodestrutivos e destrutivos em relação ao próximo. Eu achava que era um Deus. E como Deus eu podia mandar. Eu tinha que ser unanimidade. Tudo deveria ser a minha imagem e semelhança. O autoconhecimento, então, me leva a esse processo. Conhecer a minha verdade. Qual que é a minha verdade? Qual é a verdade sobre mim, De Luca, sobre Rubens? Claro que a gente não vai querer saber a verdade do outro. Nisso a gente é habilidoso já. A gente conhecer a nossa verdade. E essa verdade, diz o grande Carl Gustav Jung, de que essa verdade vai nos levar, né, a uma modéstia. O reconhecimento da sombra conduz à modéstia de que precisamos para reconhecer a imperfeição. E é exatamente esse reconhecimento que me leva a estabelecer um relacionamento humano. Então, quer dizer, quando eu passo a ser modesto, no sentido de, embora sabendo da potencialidade que eu tenho, mas de reconhecer que ainda, né, eu sou um espírito carregando um universo de fragilidades, eu fico mais modesto. E mais modesto, eu fico mais simples, eu fico mais leve, eu fico humano. Isso me traz alívio na alma e me faz, né, lidar com o outro de uma forma humanizada também. Ou seja, ao reconhecer as minhas imperfeições, eu tenho mais facilidade de reconhecer a imperfeição do outro. Não para criticá-la, mas para compreendê-la. Ele erra tanto quanto eu erro. Chico Xavier dizia que quem culpa muitos outros não aceita as culpas que tem. Então, é um indivíduo que não se conhece, que não conhece sua verdade. E, portanto, está preso, está atado a tudo isso que nos faz sofrer. Por isso que a verdade me liberta. Porque na medida, então, que eu conheço, né, esse autoconhecimento me leva necessariamente a uma transformação interior. É uma transformação que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Não adianta só mudar o comportamento se o sentimento aqui, né, não mudou. O autoconhecimento, ele tem, né, a terapia dele é de dentro para fora. Porque aí a gente fica mais modesto, mais simples, mais calmo, né, mais tranquilo, menos perfeccionista, mais tolerante consigo mesmo e com o outro.
porque você vai entender que você é apenas um ser humano. Não é que você vai ser condescendente com os teus erros, ao contrário. A partir do momento que você constatou isso, conheceu, naturalmente você vai tender a operar dentro de si transformações. E, óbvio, vai ter uma melhora incrível no seu relacionamento com o outro. Você vai passar também a ser mais tolerante, mais compreensivo, você vai conseguir perdoar melhor. Porque você também está se perdoando. Você vai ser mais humilde, você não será tão melindroso. Você não vai se levar tão a sério. Você não vai ficar tão magoado. Você não vai ficar tão irado. Você não vai ficar guardando tantos sentimentos que são fruto, muitas vezes, de um ego que nos domina e que não aceita ter sido criticado. E nós sofrendo com tudo isso. Por isso que o autoconhecimento vai nos levar necessariamente a uma libertação. Através da humildade, que não por outra razão é a primeira bem-aventurança lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados, os humildes, os simples, simplicidade. O autoconhecimento nos descomplica. O autoconhecimento nos desarma. O autoconhecimento nos devolve a um estado de uma paz interior, de um bem-estar de si para consigo. Nos leva a uma conexão com o nosso eu superior. Porque, hora que vai diminuindo aquela circunferência, aquela sombra da camada de egoísmo e orgulho, óbvio que o eu interior ele vai tendo mais espaço para se manifestar e vai nos levar a uma vida de mais prazer, de mais alegria, de mais paz, de mais saúde, e melhorando muito os nossos relacionamentos humanos. Então vale a pena, gente, nós levarmos assim mais a sério essa proposta do autoconhecimento, que está lá no Livro dos Espíritos, questão 919, quando Allan Kardec perguntou qual era o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. E a resposta dos Espíritos, outra não foi, referendando aquilo que Jesus disse no seu Evangelho: conheça-te a ti mesmo. Dentro de nós está o mal e o bem. Dentro de nós está a luz e a sombra. Dentro de nós está a saúde, a doença. Dentro de nós está o remédio e o veneno. A opção é nossa. Eu tenho certeza que quando a gente entrar para dentro, nesse mergulho interior, nós vamos fazer as opções mais conscientes, mais lúcidas, que nos levarão a uma vida, se não perfeita, uma vida melhor do que aquela que a gente tem vivido até o momento. São essas as considerações iniciais aqui, ficando à disposição para alguma pergunta que eu esteja em condições de responder. Muito bem, De Luca, muito bem. É que eu estou falando para todo mundo, De Luca, a gente não está vendo o tempo passar, rapaz. Está tão bom, está tão compenetrado na conversa. Eu vou o dia inteiro desse jeito. Quando a gente olha no relógio, já acabou. Eu falei assim, gente, estou marcando o tempo. Gente, mas acabou. E a Diana vai fazer para a gente a primeira pergunta. A primeira pergunta é da Rose.
Se possível, por favor, nos oriente sobre os passos iniciais para o autoconhecimento. Como iniciar este processo, De Luca? Olha, a recomendação está lá no Livro dos Espíritos, né, na sequência das questões 919, né? Nós vamos aqui encontrar algumas perguntas que Allan Kardec formulou. A 919 é a primeira. Conhecimento de si mesmo, né? E depois nós temos aqui uma manifestação do Espírito Santo Agostinho, que ele vai detalhar, né, o que ele diz que ele fazia, né? Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. É a questão 919A. Ao fim de cada dia, interrogava minha consciência. Passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. E foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Então, o texto prossegue com mais explicações de Santo Agostinho, mas basicamente é isso. Olhar, reservar um momento só seu, né, em que você passe em revista o seu dia. Olha, tudo aquilo que aconteceu, né, analisar o seu comportamento, né, como é que eu agi naquela circunstância, né? A consciência é provável que ela vai começar a nos apontar algumas coisas, né? Ah, quando eu encontrei fulano, puxa vida, eu fui meio grosso com aquela pessoa, né? Ah, eu respondi mal, ou não dei atenção. Ah, eu fiquei muito irritado quando aconteceu tal coisa. Por que eu fiquei irritado? Né? Por que eu fico irritado? É muito importante a gente ir fazendo pergunta atrás de pergunta. Não é só, eu fiquei irritado, não devia ter ficado irritado. Mas perguntar, por que eu me irritei? Por que toda vez que alguém pensa diferente de mim, eu me irrito desse jeito? Por que eu me melindro todo? Né? Por que eu sou tão dependente, por exemplo, né? Quando eu fiquei muito nervoso que alguém me criticou, porque alguém não me deu atenção, porque alguém não me tratou como eu gostaria. Mas por que o meu referencial está tanto ligado ao outro e pouco a mim? Está faltando amor por mim? Onde que eu não estou me dando atenção? Onde que eu não estou me amando, me respeitando, me considerando? Onde eu estou querendo que todo mundo bata a palma para mim? Olha que desejo egóico, que loucura que é isto, como eu sofro com isso. E se perguntando, né? E com a ajuda do nosso mentor, eu creio que uma boa prece antes desse trabalho vai ajudar bastante, porque o nosso anjo da guarda vai participar, e ele deve nos ajudar a entender a nós mesmos. E à medida, então, que eu coloquei esse farol do autoconhecimento, eu vou iluminando, né? As minhas sombras vão adensando, vão diminuindo, né? E vou, então, conquistando, né, essa melhor aptidão de gerenciar, né, esse mundo interno, essa minha condição humana ainda imperfeita, né? Procurando trabalhar aquilo que Allan Kardec falou, né, de que o verdadeiro espírito é aquele que está se esforçando para analisar e domar as suas paixões. Veja que Allan Kardec não fala que a gente já está num nível
de eliminar por completo as nossas paixões. Muito bem, De Luca. A Divina vai trazer para a gente também a próxima pergunta, Divina. Antes disso, ó, a Franconelli, lá de Olhão, Portugal, está te mandando um abraço muito grande, que adorou a sua palestra. Muito Obrigado. instrutiva. Bem haja. O Estevão de Melo pergunta: como você vê, De Luca, o uso de interpretações equivocadas de trechos bíblicos como o conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, para objetivos econômicos ou políticos? Eu acho que nós não podemos pegar, né, um versículo bíblico e isolar dentro, né, do contexto geral do Evangelho. Né? Por isso que eu fiz aquele introito de entender que esse conhecereis a verdade, ele está dentro do contexto da plataforma que Jesus está trazendo de despertar o reino de Deus dentro da criatura humana. Né? Jesus tem essa preocupação com esse desenvolvimento da interioridade. Jesus é a terceira revelação, a segunda revelação, aliás, que vem alavancar o processo de espiritualização da criatura humana. Né? Quer dizer, desenvolver o homem espiritual. O homem que deve estar acima das questões materiais. Então, é dentro desse contexto que nós precisamos, né, olhar a proposta, não só essa do conhecereis a verdade, mas toda a proposta que Jesus está falando. Jesus está falando ao homem interior. Né? E eu creio que é assim que a gente deve se manter, né, se a gente quiser estar fiel, né, aos ensinamentos do Cristo. Muito bem, De Luca. Queria aproveitar e só dizer, Jorge, a gente está te vendo aqui já, você que está aí nos bastidores. Muito obrigado pela sua presença. E a Divina traz a próxima pergunta para o nosso amigo De Luca. Vamos lá. É da Vivian Valéria. Irmão De Luca, nossas imperfeições sem esforço da reforma íntima são a razão dos nossos sofrimentos e doenças, muitas vezes. Campinas, São Paulo. Assim, né? Como está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A matriz dos nossos sofrimentos está no egoísmo e no orgulho. Na nossa condição humana ainda de seres imperfeitos. Né? Nós não somos nem animais, nem anjos. Né? Nós estamos no meio. Né? Muito embora ainda mais próximos do reino animal do que do reino angelical. Então, a nossa postura tem que ser aquela de um equilíbrio. Ou seja, reconhecer que somos imperfeitos, é assim, durante muito tempo ainda a gente vai lidar com essas imperfeições, mas nós vamos fazer o esforço para domar, para não deixar que essas imperfeições nos dominem. Então, por exemplo, eu descobri, né, que eu sou, vamos imaginar que você descobriu que você é uma pessoa muito ciumenta. E você tem percebido como o ciúme tem perturbado a tua vida. Você tem percebido como o ciúme tem, né, trazido conflitos no teu relacionamento. Você tem percebido como o ciúme tem afastado as pessoas de você. Então, o seu trabalho interior, nesse momento, segundo aquela proposta que Allan Kardec fez, reconhece-se o espírita, e aqui eu vou ampliar, reconhece todo aquele que quer fazer um trabalho de desenvolvimento espiritual, esteja ele em qualquer campo religioso, pelo esforço que ele faz para dominar as suas paixões. Kardec não fala de eliminar de pronto essa paixão. Um dia ela será eliminada, não há dúvida.
Mas eu creio que, na nossa condição evolutiva, vai demorar para eliminar isto. Mas a tarefa de hoje qual é? Domar. Isso quer dizer, no exemplo dado, eu reconheci que sou uma pessoa ciumenta. Eu reconheço que esse ciúme está atrapalhando minha vida e os meus relacionamentos. Então, eu vou ficar atento a isto. Eu vou me esforçar. Eu vou fazer um trabalho de redução de efeitos do meu egoísmo nos meus relacionamentos. É provável que eu ainda continue sentindo ciúmes. Mas eu assumo a postura de domar, dominar, gerenciar, para que esse meu ciúmes não interfira tanto ou interfira o menos possível para que ele não traga prejuízos a mim e aos outros. Com o tempo, com esse trabalho, nessa encarnação e nas próximas encarnações, um dia o ciúmes estará eliminado. Mas, por hora, creio eu, na minha modesta interpretação, que o nosso trabalho é um trabalho de redução desses efeitos, de minimizar, de eliminar, né, essas consequências, né, desse mal-estar íntimo que eu ainda tenho e que, já atento para ele, estou trabalhando para que ele não interfira, não traga mais prejuízos à minha vida e à vida dos demais. Muito bem, a Divina traz para a gente mais uma pergunta. Essa pergunta é do José Fernando. Como saber se estamos buscando a verdade de fato ou se estamos nos iludindo? Eu acho que aí é só confrontar, né, as nossas atitudes com os padrões do Evangelho. Né? Então, diante de um determinado fato concreto, né, o que eu estou entendendo, o que eu estou fazendo, a interpretação que eu tenho dado, é aquilo que o Cristo me deixou? Né? É o parâmetro que ele me deu? Está dentro do parâmetro do Evangelho? Está dentro lá do Sermão da Montanha? Né? Mansuetude. Está dentro das outras propostas do Cristo, do perdão, da fraternidade, do esquecimento do mal, do vitimismo, da arrogância, da prepotência. E aí, então, eu não tenho como me enganar. O Evangelho não nos deixa o auto-engano, a não ser que eu queira fazer uma análise apartada do Evangelho. Aí eu corro o risco de entrar no auto-engano e na ilusão. Mas quando eu tenho concreto, né, quando eu tenho, né, os parâmetros que o Cristo nos deixou, aí a gente vai se enganar só se o nosso ego, né, nos convencer de que a gente está sempre certo e sempre faz as coisas certas. De Luca, transtorno de ansiedade com pensamentos negativos e depressão tem relação com a mediunidade ou influência de espíritos maléficos? Eu acho que você colocou uma série de hipóteses e esqueceu de colocar você, né? Veja como a importância do autoconhecimento, né? Quando a gente não se conhece, geralmente a gente vai buscar, né, as causas fora de nós. Não que não possa estar havendo alguma influenciação espiritual negativa, mas essa influenciação espiritual negativa ela é sempre secundária. Ela vem por via de buracos, né, de vazios, de conflitos interiores, que a gente não está sabendo gerenciar. Então, é justo que você procure um médico, né? É justo que você procure uma casa espírita, mas é justo e necessário primeiro que você verifique o que é que está disparando dentro de mim o gatilho da ansiedade. Por que eu não estou vivendo a minha vida no meu presente? Por que eu estou me projetando sempre para depois? O que é que eu não estou aceitando hoje? O que é que eu não estou vendo a beleza da minha vida hoje? O que é que eu estou achando que amanhã que será, né, o grande dia da minha vida? Por que eu estou adiando a minha vida para depois? Por que eu não estou conseguindo ver beleza na minha vida hoje?
Por que eu estou esperando perfeição hoje? Por que eu não me aceito hoje? Por que eu estou esperando emagrecer para ser feliz? Por que eu estou esperando me casar para ser feliz ou descasar para me ser feliz? Por que eu estou esperando ser feliz depois que eu me curar? São questões importantes que você deve responder. Todos nós devemos nos responder hoje para, sabe, fazer a nossa parte sem prejuízo de a gente buscar o auxílio de um médico, o auxílio de uma psicoterapia para talvez me ajudar mais a entender essas questões, né, um tratamento espiritual. Mas se eu não fizer a minha parte, se eu achar que tudo é culpa da mediunidade, ou tudo é culpa dos espíritos, eu vou ter uma certa dificuldade de sair desse problema. De Luca, a nossa irmã a Francone, lá de Portugal, mandou para você. Nossa reforma íntima é um trabalho diário. Então, como devo proceder quando nos sentimos muito desanimados? Por muitas vezes achamos que não conseguiremos. Sabe, minha amiga Francone, né? Quando isso acontece, e me aconteceu muitas vezes, e ainda muitas vezes me pego nesse sentimento de estar um tanto decepcionado comigo, eu percebo que ainda é o ego. É o meu ego que está idealizando um De Luca que eu acho que ele já deveria ser muito melhor do que ele é, e de fato daquilo que ele pode ser. Então, há um ego, né, que não suporta um De Luca menor. Um De Luca que não é tão lindinho, né, tão espiritualizado. Então eu vejo que falta humildade em mim. E aí me aceito. Devo aceitar o tamanho que eu sou. Eu gosto muito de lembrar de um pensamento de Madre Teresa, quando ela diz: eu sei que eu sou uma gota d'água no oceano. Eu fico pensando, Madre Teresa fala que ela é uma gota d'água. Chico Xavier dizia que ele era um cisto, que era um capim. São Francisco de Assis falava que ele era o mais feio, o mais vil, o mais pecador de todos. O que é que eu, De Luca, estou querendo ser? Mais do que uma gota d'água? Mais do que um cisto? Maior do que São Francisco de Assis? Aí eu me desincho. E aí lembro da segunda parte do pensamento de Madre Teresa. Eu sou uma gota d'água no oceano. Mas eu sei que sem essa gota d'água, o oceano não seria mais o mesmo. Então, minha amiga, somos gotas d'água. Vamos ficar felizes por ser gota d'água e não vamos querer ser mais do que gota d'água. E se a gente já for gota d'água, tá bom demais. Mas entender que essa gota d'água é importante. Importante para mim, importante para o outro. É assim que eu tento lidar com esses pensamentos que você tem, que eu tenho e que muita gente também tem. De Luca, como eu falei, né, o tempo vai passando. Eu tenho uma pessoa que quer saber, ficou curiosa, porque ela viu você folheando o livro dos Espíritos aí, que você usa, e a curiosidade dela é assim: De Luca, esse livro tem umas letras tão grandes, qual que é? Que ela viu você folheando nele. Falando, letra grande. Será que é letra grande mesmo? Já entendi, não é tão grande não, né? É porque não é tão grande. É porque estava no modo. É porque você chegou perto da câmera. Você chegou perto da... Mas é uma edição, né, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, tradução do Herculano Pires. Mas já tem edições aí com letra grande, né? Parece
Letra gigante. Tá parecendo eu, vou ler os e-mails aqui, o WhatsApp no computador, eu ponho 150 para cima. Estou nessa fase também. Depois que a Divina descobriu isso, ela soltou foguete. Falei, nossa, que era um sofrimento. Não é fácil. Muito bom. Ô, Deluca, deixa eu chamar aqui, que ele já está aqui na sala com a gente, para que vocês possam. Ô, meu amigo Jorge. Pode saudar aí também, senhor Jorge Alahá. Aí. Boa tarde, Deluca. Que prazer imenso rever, meu querido amigo. Prazer Boa tarde, Divina. Boa tarde, Rubens. Boa tarde para todos que estão ligados conosco no nosso céu virtual. Boa tarde para todos nós. Eu quero aproveitar e parabenizar o Jorge aqui, e o Rubens e a Divina, pelos excelentes pingafogos, né? E que o Jorge tem feito tão bem, com respostas tão lúcidas. E às vezes vem as perguntas, eu fico assim pensando, o que é que o Jorge vai responder? Eu quero ver como é que ele vai sair dessa. Mas ele se sai tão bem, com respostas tão inteligentes, tão lúcidas. E, Jorge, parabéns, viu? Que Deus continue te abençoando para que você seja esse mensageiro do esclarecimento e do amor, né? Porque tudo aquilo que você fala com amor, e isso dá um toque muito especial. Essa dúvida eu também tenho quando o Rubens faz a pergunta, ou a Divina. Meu Deus, o que vou responder nessa? Ó, gente, o Nós já Deluca estamos volta. na edição 91. Muito bem. Vamos para 91. Nossa. Ó, o Deluca volta daqui a pouquinho, por volta de 18 horas, Deluca, para você fazer a prece para a gente fechar o nosso congresso. Ok, é um prazer. Eu quero te agradecer de coração. O Deluca está com a gente aqui toda semana, com um papo bem assim ao pé do ouvido, assim, uma conversa bem amiga, sabe? Bate-papo rápido, 10 minutinhos mais ou menos, que faz a gente parar para pensar, refletir. Então, você pode até, inclusive, no YouTube da Rádio Fraternidade, tá lá. A gente está conseguindo colocar todos os programas já na semana. Então, tá muito bacana para você ouvir desde o primeiro. Eu acho que são mais de 150 programas, se eu não me engano, de cabeça aqui agora. Então, assim, tá vendo, Jorge? Eu estou tomando mais pinga que você. Estou vendo. Mas é muito bacana. Então tá bom, Deluca, daqui a pouquinho... Muito obrigado, Jorge, bom trabalho para você, um grande abraço, muito bom te ver, e voltamos depois para a nossa prece. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.